Estamos de volta com o TVB Entrevista, que está falando sobre um evento muito bacana que vai acontecer no final de semana aqui em Joinville, lá na Cidade das Águas, que é o Festival do Brincar. E estou aqui com a Sara e com a Daniela, que estão envolvidas diretamente no evento. E a dúvida que a gente já está discutindo aqui no intervalo, eu queria perguntar para vocês, se por acaso o tempo não tiver... Joinville chove, né? Infelizmente tem essa tendência nos últimos dias, aí tem chovido um pouco. Se manter dessa forma a chuva, o evento está garantido? Está confirmado, né? A gente sabe que Joinville chove, mas dá para brincar na chuva, né? Inclusive gera boas brincadeiras. Então a gente vai manter o evento, além dessa proposta de brincar na chuva, né? A gente convida as pessoas, né? Principalmente quem vai com criança, ir de galocha, ir de guarda-chuva, ir de capa de chuva, né? Aproveitar aí a situação, né? Porque eu acho que também é uma coisa que faz sentido até com a proposta do próprio bairro, né? Sim. Da gente, né, a parte toda comercial do bairro, ela vai ser no primeiro piso, né? Então, com as lojas, com o open mall, então as pessoas vão também ter que se adaptar ao clima, né? Então, eu acho que já faz parte aí do DNA do espaço. Então, a ideia é manter o evento. Além dessa possibilidade de usar a praça, né, dessa forma, muitas atividades elas acontecem nos espaços cobertos, né? Sim. Como a gente comentou, ali tem o prédio já, né, o primeiro andar com o restaurante, tem vários espaços, né, cobertos. Então muitas atividades, contação de história, o espaço de brincar com areia, né, para os bebês, essas atividades são mantidas. Sim. Né? E o público então ele acaba sendo diverso, né? Inclusive pets. Bebê reborn, essas coisas, tá liberado, né? Tá todo mundo convidado. Todo mundo tá incluso. Não vai ter idade, né? Até, inclusive, né, casais sem filhos, né? Que, de repente, como é que é cuidar de uma criança, né? Antes de tê-la, né? Vai lá e dá uma olhada, como que é tranquilo, né? Ou mesmo para brincar, né? Porque Sim. Não é só para as crianças brincar, é para os adultos também, né? Também, claro, com certeza. E até nesse sentido, existe a gente vai falar daqui a pouco, né, do cronograma, mas existem as rodas de conversa, né, que vão discutir um pouco dessa situação do brincar, que eu acho que falta um pouco dessa discussão, né, o que fazer, o que não fazer. E não é assim, vamos conversar sobre brincar. Não somos nós. Vão ser vários profissionais de várias áreas diferentes. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso também. Sim, essa é uma das atividades principais do evento, né? Uma atividade daí, claro, só para adultos, né? Que a ideia é justamente a gente falar da importância do brincar, né? Então, é uma roda de conversa, na verdade, são 2 horários, né? A gente pensou um horário de manhã, um horário à tarde, né? Para que as pessoas também possam se programar. Nos 2 horários nós vamos ter profissionais diferentes. Então, temos educadores, temos a própria mediadora da roda de conversa, que é a Ellen, é uma nutricionista, né? Que já atuou em escolas aqui em Joinville. Então, a ideia é ter esse olhar, né? De vários profissionais de várias áreas, psiquiatra, uma psicóloga, para falar sobre essa ótica, né, de cada segmento, a importância do brincar. Então, a ideia é a gente trazer também essa discussão, essa troca de conhecimento, né, para pais, para educadores, avós, para pessoas que estão, de repente, dentro das redes, né, das escolas, porque às vezes mesmo a gente já estando envolvido, né, ou trabalhando com crianças, trabalhando com a infância, abrir esse olhar, né, ganhar conhecimento, conversar, fazer trocas, conhecer outras pessoas. Com profissionais, né, questões técnicas, né, acadêmicas muitas vezes. Né? Então a ideia claro, vai ser uma coisa informal, né? Então a ideia é que as pessoas possam fazer perguntas, né, se sentirem alguma dúvida e quiserem trazer alguma questão, né, para essa roda. Então, o convite é para que as pessoas vão também para abrir um pouquinho o conhecimento, né? Eu e a minha esposa, a gente tem esse negócio. A gente está vivendo essa fase agora com a nossa pequena, que ela tem 1 ano e 9 meses. E aí, assim, a gente vê alguma coisa a gente nem sabe quem é, às vezes, né? Se é um profissional, se é uma pessoa que resolveu fazer um vídeo para a internet. E ela fala alguma coisa, a gente compartilha um para o outro. Assim, olha só. Olha isso. Olha. Daí essa é uma birra que ela fez ontem, olha só. Daí já tem uma resposta. Então, quando você tem a possibilidade de ter um profissional na tua frente e você tirar essas dúvidas, né, nessa questão do brincar, por exemplo, acho que é excelente. E já que a gente tem essa possibilidade de esclarecer dúvidas, a gente tem uma mensagem aí
que mandaram para o nosso 34519400. Vamos ver aí, a Viviane mandou. Que horas começa o evento na Cidade das Águas e quanto tempo leva? O evento é para todas as idades, adultos também poderão brincar? A gente respondeu um pouco disso já. É, o evento ele é das 9 às 18, né? Para todas as idades, então não, eu falo assim, não é só a roda de conversa que é para os adultos, tudo, né? Porque na verdade a ideia também, eu acho que vale muito falar sobre isso, não é um evento para você levar o seu filho, levar a criança e deixar numa atividade, não, é para brincar junto. Porque isso é uma coisa importante do brincar também, né? O vínculo. Então, é para as famílias, né? Para a gente ouvir uma história junto, né? E depois levar aquilo para casa, criar memórias. E isso é em família, né? Então, não é só um lugar para eu levar o meu filho, levar um sobrinho, levar uma criança. Não, eu vou junto, eu vou curtir também, né? Eu vou criar esse momento, né, com a família. A gente sabe que às vezes na semana, correria, escola, trabalho, a gente não consegue. Então, a ideia desse evento é também a gente promover esse tempo de qualidade, né, entre as famílias. Então, acho que é isso, é para todas as idades, né? E é um evento, como a gente falou, né, com toda a segurança, né, com toda uma estrutura, com profissionais para te atender. Se você quer brincar e às vezes não tem nem ideia do que brincar, sim, esse é o local, né? Como você falou, não para deixar o filho lá e ficar de boa ou ir para outro lugar e abandonar o filho lá, mas sim para aproveitar e brincar junto. De repente cria uma rotina e depois em casa continua seguindo essa rotina que é muito legal. A gente sempre está brincando com a Maria Clara. Tem mais mensagem, produção? Vamos lá, mais uma mensagem. Thay Rodrigues, agradecer primeiro a Viviane, que mandou mensagem antes. E ela diz, qual foi a brincadeira preferida de vocês na infância? Um abraço para a Thay, que sempre está nos acompanhando, e obrigado por prestigiar o programa também. Começando com a Sara, o que você brincava quando... Ai, tantas coisas, né? Eu fui uma criança bem de brincar de rua mesmo, brinquei bastante de bicicleta, morava em casa... Aqui em Joinville? Aqui em Joinville, morava numa casa que tinha um morro. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostava era jogar água naquele morro e escorregar. Né? Uma coisa que eu tenho bastantes memórias boas, assim, de brincar na natureza, brincar no morro ali atrás. E eu acho que é um pouquinho do que a gente quer fazer lá, né? Tem morro lá para escorregar? Já? Tem, o espaço lá é várias eu acho que é legal falar isso, né? A parte, né, do playground do Cidade das Águas, ele é muito conectado com a natureza, né? Então também não é aquele parque estéreo, né? Aquela coisa fria. Não, é totalmente integrado com a natureza. Então acho que vai ser bem bacana. Acho que muita gente vai poder resgatar suas memórias, né? E a Dani brincava do que, Dani? Eu não brinquei tanto na rua, mas quando eu lembro de estar na casa da minha avó e aí a gente brincava na rua, era tipo assim, elefante colorido, nem sei se as crianças conhecem essa brincadeira hoje. Elefante colorido. Só se fosse um jogo de videogame, talvez elas saberiam. A gente vai chamar ela para fazer lá no evento, né? Essas coisas tipo pega ladrão, essas brincadeiras assim, a gente brincava em primos, assim, lá na casa da minha avó, que era na rua, era um final de rua, assim, não tinha menos carro. E aí a gente brincava na rua, mas em casa eu era mais tranquilo, não era muito da rua, mas eu andei bastante de bicicleta também. Que legal. E lembrando de brincar, e quando a Sara falou de se chover, vai ter brincadeira, né? Eu lembro de pedir para minha mãe, se a mãe tá chovendo e não tem raios, não tem relâmpagos, posso brincar na rua? Você pode. Aquela chuva de verão, era super calor, daí a gente ia lá refrescar. É tão legal. E uma brincadeira que eu sempre lembro, daí nem era uma brincadeira tanto de infância, a gente brincava até com um adolescente já, que era o polícia e ladrão mesmo, né? E daí tinha uma região de mata perto de casa, assim, e a gente se escondia por tudo. Daí eu lembro que uma das brincadeiras, uma vez a gente falou assim, tinha uma casa numa esquina, que era uma sala comercial, assim, e tinha uma igreja ali. Daí a gente começou sendo polícia, e os ladrões, né, a outra equipe sumiu, né? Sumiu. E aí a gente... agora passou o tempo, tinha que contar, sei lá até quando, eles sumiram e tal, e agora chegou a vez da gente procurar eles. A gente foi andando pela rua e tal, e quando a gente passou nessa sala, a gente pensou, que tal a gente se esconder, quando for a nossa vez, se esconder lá em cima? Quando a gente foi subir para olhar, eles estavam tudo lá em cima. E a gente teve a mesma ideia, né? Então, assim, mas é uma lembrança muito, muito bacana, assim, né? Eu não sei em que momento, que eles sempre falam, assim, que momento que foi a última vez que eu brinquei com meus amigos ali na rua. E outra brincadeira na rua que a gente fazia, porque não tinha estrutura, era jogar vôlei ou jogar futebol.
E o engraçado do vôlei, a gente esticava uma rede no meio da rua, e aí passava o carro, e daí a gente levantava a rede pro carro passar, e o cara dentro do carro se alojar. Pra não encostar na rede. Mas são lembranças boas. Se você também, já que a Thay mandou essa mensagem, se você que está nos assistindo também sente saudade de alguma brincadeira, pode mandar aí pra gente também, ó, 3451-9400, 47, né? 3451-9400, WhatsApp aqui da TV. Falando um pouco dos eventos temáticos que a Dani falou até antes, já dá para falar das próximas programações? Não quero acabar com o evento, né? Não, de forma alguma. Mas é bom para criar expectativa. Para dizer assim, olha, de repente nesse evento eu não posso, mas no próximo vai ter. O que você já tem programado um pouco a respeito disso e qual a periodicidade, de repente, em relação a isso? A gente tenta manter aí, pelo menos a cada 15 dias, um evento, né? No final de semana, sempre lá na praça. A gente tem movimentos, às vezes, de todo o final de semana, isso vai também um pouco, até do próprio clima, que favorece ou não, né? Para junho, a gente tem duas datas aí, uma clássica, né? Festa junina. Então, a gente quer botar bandeirinha, a gente quer as pessoas caracterizadas, e as pessoas, a gente fez já no carnaval, convidou as crianças a virem, que carnaval também é um feriadão, as pessoas acabam saindo da cidade. Mas a gente teve foi muito legal o engajamento, assim, das pessoas com as crianças vestidas de fantasia, borboletas e super-heróis e um pouco de tudo. E a gente fez pintura facial, então as crianças já entravam mais no clima, até a criança às vezes que não estava fantasiada. A gente fez bailinho de carnaval para elas, sabe? Muitas coisas. São pequenas ações que às vezes engajam muito, assim, as crianças. Elas aproveitam muito, e os pais também, porque às vezes eles ficam um pouquinho mais, assim, sentadinhos e tal, deixando a criança brincar livre, mas também é gostoso de poder observar ali, né? E pra junho a gente tem a festa junina, e a gente também tá planejando aí um evento temático de meio ambiente também. Que é mais no começo de junho. Tem tudo a ver, né? E, Sara, as pessoas de repente já conhecem lá a estrutura da parte do parque ali, né? Da Cidade das Águas. Mas, como você falou, tem toda uma outra estrutura ali, né? Que, eu já fui lá, não tem mais graça. Não, mas espera aí, tem muito mais coisa que vai ter, né? Vocês vão tentar abusar o máximo possível do espaço ali, né? Sim, a ideia, né, é aproveitar a praça para o brincar, né? Então, a estrutura aqui já tem, mas além disso, né, na rua ali, na rua que fica entre o prédio e a praça, né? Então, a ideia é que essa rua esteja fechada, né? Para que a gente possa realmente brincar na rua, né? Com bastante tranquilidade. A gente vai ter os espaços de brincar. Então, brincar com giz, as intervenções com giz, né, no chão, as próprias crianças podendo brincar e desenhar com giz. Então, a ideia é ter essa liberdade também, né? Brincar de rolimã, que é uma coisa que também, né, a gente falou aqui das memórias, né? Tem muita gente que tem a memória do rolimã, então vai ter também os rolimãs para brincar. Na própria praça também a gente vai ter alguns brinquedos que é para os bebês, né? Que também é legal falar, né, que às vezes a gente, né, tu falou até que tem uma menina pequena, às vezes a gente também fica, né, o que é adequado, o que não é. Então ali também a gente vai ter algumas estruturas para mostrar possibilidades para as famílias, né, até para elas pensarem o que eu posso ter na minha casa, o que eu posso usar, né. E a ideia é aproveitar então esse espaço externo e, além disso, as contações de história, né, a gente vai ter uma de manhã, uma às 13 horas e 2 à tarde, né? A última aí que é com o Mago 1, que é um espetáculo muito bonito, uma história ligada com folclore, então também tem essa coisa do encantamento. A vivência de aquarela, que também vai acontecer no espaço interno. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai montar assim no próprio espaço para adequar para essas atividades. Então, bastante coisa. A rua a rua que liga, que fica entre o prédio e a praça, ela dá acesso ao estacionamento, né? Também, né? Vai ter uma outra forma de acesso? Como que as pessoas que chegarem de carro lá vão conseguir ficar próxima do evento? Com a rua fechada, essa rua interna fechada, a gente tem um acesso antes, quando a gente está subindo ali a Gotthard, um pouco antes da nossa entrada. Já começa o nosso tapume, ali, Cidade das Águas. A gente vai sinalizar também com bandeiras, né, bandeirolas, assim.
e a entrada desse estacionamento, então a pessoa vai entrar antes, mas ele dá acesso lá em cima por uma escadaria dela, vai subir até esse estacionamento que hoje a gente usa mais no dia a dia, e acesso lá em cima também na galeria. Não, legal. Muito bem, a gente está falando sobre esse Festival do Brincar, que acontece no sábado aqui em Joinville, na Cidade das Águas. Você que está chegando agora, a gente vai continuar falando no próximo bloco, né? E como a gente falou, tem o WhatsApp aqui para você mandar sua mensagem, 34519400, código de área 47, mande sua mensagem querendo esclarecer alguma dúvida, a gente pode repetir as coisas que vão acontecer, fique à vontade, aí o programa é seu. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TVBA Entrevista.